Olá, pessoal. Hoje não é agora não é uma edição do CV Connect Esportes, mas é um vídeo que a gente tem que tratar de um caso que está acontecendo aí e que nós vamos esmiuçar aqui para vocês. É o seguinte, é o caso Wallace, né? É o caso Wallace. Para quem não sabe, o Wallace de Souza é um jogador do Sada Cruzeiro do voleibol, né? Campeão pela seleção brasileira diversas vezes, campeão olímpico pela seleção brasileira em 2016. É um bom jogador. A questão é o seguinte, que no começo do ano, nosso grande Wallace fez uma postagem nas suas redes sociais, dizendo, fazendo uma enquete, dizendo, perguntando quem daria um tiro na cara do presidente Lula. Enfim, postagem ridícula. Essa é a verdade. Postagem ridícula. E o Wallace sabe disso, né? O Wallace sabe disso muito bem, tanto é que pediu desculpas depois nas suas redes sociais. Pois bem, feita aquela postagem, obviamente causou todo um reboliço no começo do ano, e com razão, porque você não pode usar as redes sociais para fazer qualquer tipo de postagem. Eu entendo isso, eu entendo sim, e nós do CV Connect também entendemos assim. Muito bem. Postado aquilo lá, o COB puniu o jogador com 90 dias sem praticar o vôlei e também com um ano sem estar na seleção brasileira. Lembrando que, desculpa, o treinador da seleção brasileira, Renan Dalzotto, também foi contrário a essa, essa postagem do Wallace. Lembrando que muita gente do próprio vôlei também foi contra essa postagem. Enfim, o Wallace sabe que errou, né? Sabe que errou, e é isso. O COB puniu em 90 dias, sem praticar o vôlei, o Wallace, e também puniu em um ano sem ser chamado pela seleção brasileira. Pois bem, dito isso, é o seguinte: o Sada Cruzeiro continuou jogando a Superliga de Vôlei Masculino. A seleção brasileira não se apresentou esse ano ainda, mas também seguiu o seu caminho, a CBV. Só que aí é o seguinte: o Cruzeiro chegou na final da Superliga. E aí o que que acontece? A CBV listou o Wallace para jogar a final. É como se fosse o famoso bid da CBF, né? Tava listo pela CBV, tava listo, mas pelo COB não. Por quê? Porque a final, que foi domingo passado, foi no 87º dia da suspensão. Ou seja, o que que acontece? O Cruzeiro não deveria ter colocado o Wallace para jogar. Por prudência. Por prudência. O Cruzeiro ganhou a final, em cima do Minas, ó, de lavada. 3-0 sobrando, né? E o Wallace entra no último lance do jogo, faz o último ponto, não podendo jogar, por conta dessa determinação do COB de suspensão de 90 dias. Até aí, tudo bem. Menos essa questão. Eu acho que o Cruzeiro deveria ter sido mais prudente nisso e a CBV também. Só que aí o seguinte, o COB entrou com uma nova suspensão. Só que é uma suspensão que eu entendo ser arbitrária. Porque é o seguinte, ele entrou com uma nova suspensão, suspendendo o jogador por 5 anos, por ter descumprido a suspensão anterior. Descumprido os 90 dias sem jogar. E aí, desculpa, gente. E aí o que acontece? 5 anos sem jogar. Eu achei arbitrária a decisão. Esse é o primeiro passo da decisão.
O segundo passo da decisão foi suspender a CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, por mais 6 meses. Mais 6 meses. Ou seja, a seleção brasileira de vôlei feminino e masculina não pode atuar durante os próximos 6 meses. Eu acho absurdo. Além disso, eu vou botar até aqui na tela, e eu vou ler tudo aqui, e aí vocês vão ver. Ó, a, além disso, aqui está, agravar a suspensão punitiva de 90 dias para 5 anos e de 1 ano de seleção brasileira para 5 anos sem o Wallace atuar pela seleção brasileira. Até aí, tudo bem, entre aspas, porque o Wallace tem 35 anos, gente. O Wallace tem 35 anos. Se ele ficar 5 anos suspenso, acabou a carreira do Wallace. Acabou a carreira do Wallace. Eu acho que a suspensão de 90 dias, se ela prorrogasse por mais 90 dias, beleza. Para mim, tudo certo. Agora, 5 anos, você acaba com a carreira do cara, né? Além disso, suspender a CBV por 6 meses de qualquer competição. Tá aqui, ó. Suspender por 6 meses a Confederação Brasileira de Vôlei do sistema COB e, por via de consequência, determinar ao Comitê Olímpico do Brasil que suspenda todo e qualquer repasse financeiro. Espera aí. Aqui já tem uma arbitrariedade no meu entendimento. Porque, gente, a gente sabe que os clubes de vôlei dependem muito do repasse da CBV. Dependem muito do dinheiro da CBV, além do dinheiro do patrocínio da CBV e das suas competições. Então, você suspender todo o repasse financeiro para a CBV por causa de uma postagem, eu acho arbitrário demais. E por causa de uma questão que ela é mal entendida pelo Cruzeiro, pelo Sada Cruzeiro, pelo Wallace e também pela CBV, eu acho errado. Eu acho que deveria punir o Wallace de novo em 90 dias, mas não punir em 5 anos, e também punir a CBV com, sei lá, 20% do repasse, enfim, mas não tirar todo o repasse. Não tirar todo o repasse. E aí notificar, e aí eles vão notificar todos os patrocinadores da CBV, vai ficar 6 meses sem receber. Eu acho arbitrário, porque tem muito jogador que depende do clube, tem muito clube que depende da CBV, muito clube, não, todos os clubes dependem da CBV, praticamente todos, né? Além disso, o que eu acho mais grave ainda, eu acho mais grave ainda é o terceiro tópico aqui. Oficiar ao Ministério dos Esportes comunicando a suspensão de todo e qualquer vínculo entre o CBV e o COB, e por via de consequência do movimento olímpico por, por idêntico prazo para fins de cancelamento de todo e qualquer financiamento ou ajuda material à referida confederação que tenha por pressuposto a sua vinculação ao Comitê Olímpico do Brasil e aos movimentos olímpicos. Eu acho errado. Ou seja, o vôlei brasileiro, a CBV é o seguinte, está punindo, tá punida a CBV inteira, ou seja, está punido o vôlei de praia e o vôlei de quadra. E o vôlei de quadra. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: com essas punições, a CBV não pode jogar o Pan-Americano, não pode jogar as competições agora do meio do ano, que são competições que dão vaga aos Jogos Olímpicos de Paris, aos Jogos Olímpicos de Paris. Então, assim, é, é, nós estamos correndo o risco de ter o vôlei brasileiro fora das Olimpíadas por conta de uma postagem de um atleta e por conta de um descumprimento de uma regra por conta de um atleta, de um clube e de uma federação. Gente, gente, não dá para punir todo mundo por causa do erro de um, entende? Então, assim, o Wallace errou, sabe que errou, já reconheceu. Então, eu acho que essa punição
de 5 anos e punir a CBV, CBF não, tem nada a ver, a CBV por 6 meses, é arbitrário demais. É arbitrário demais, ainda mais no momento que vão se jogar as competições e vai sobrar apenas, sei lá, um mundial, talvez no fim do ano, começo do ano, para as seleções brasileiras, tanto de vôlei de praia quanto do vôlei de quadra, tentarem a classificação para Paris, e a gente sabe que o vôlei é um esporte olímpico e depende muito de estar nas Olimpíadas, não dá. Não dá para você fazer uma suspensão dessa, porque aí você envolve muita gente, não é só uma pessoa. Por um outro lado, também a gente tem que entender o seguinte: o Ministério dos Esportes é ministrado por uma ex-jogadora de vôlei, a competentíssima Ana Moser. Então, eu acredito, no meu entendimento, o Ministério do Esporte não pode aceitar isso aqui. Porque se ele aceitar isso aqui, ele está sendo conveniente com política. Não pode ser conveniente com política, tem que ser conveniente com o produto. O produto vôlei, no geral, não pode não pode ser punido dessa forma. Qual que é a punição, certa para a CBV? Sei lá, tira 20% do patrocínio, mas não tira o patrocínio inteiro durante o tempo, porque tem muita gente que depende disso, tô até sendo redundante. E outra coisa é o seguinte, tenho aqui um ofício quarto, oficiar ao Banco do Brasil e demais entidades públicas ou privadas que tenham vínculo com a CBV, comunicando suspensão por 6 meses da Confederação Brasileira de Vôlei, da sua relação com o COB, envolvimento. Isso aqui é para tirar o patrocínio. E agora, Tribunal de Contas da União, oficial Tribunal de Contas da União, comunicando suspensão do vínculo por 6 meses. Gente, virou uma briguinha política entre o COB e a CBV. Eles usaram o assunto para virar uma briga política entre o COB e a CBV. Isso aqui já está fora da esfera Lula-Bolsonaro. Já está completamente fora. Então, assim, eu achei arbitrária a decisão, achei bastante arbitrária. Eu acho que o COB deveria rever isso aqui. Além disso, o vôlei não pode ficar suspenso esse tempo todo, por conta de uma postagem indelinquente. Essa é a verdade. E quanto ao Wallace, o Wallace é o seguinte: você aprendeu na carne que você não pode escrever qualquer coisa na rede social. Então, tenha mais cuidado da próxima vez, certo? Grande abraço e qualquer desdobramento a gente fala aqui com vocês, tá beleza? Então é isso, até mais, valeu.